A aula de hoje vai ser sobre algumas das possibilidades de atuação e carreira que nós podemos seguir enquanto dentistas do SUS. Essa trajetória começa por uma escolha. Eu realmente quero ser um dentista do SUS? E o meu ponto de partida vai ser se eu realmente tenho esta vontade de me dedicar ao longo de uma carreira profissional inteira a esta função. Estou pronto para tomar essa decisão com seus respectivos custos? Vou ter que reavaliar as minhas crenças. Uma questão central é se eu realmente acredito nos valores do SUS, porque sem eles o próprio SUS não funciona. Nós precisamos, para integrá-lo, assumir os pressupostos mais reais para poder ter uma realidade cotidiana profissional que faça a diferença nas comunidades onde a gente vai atuar. Pode ser que eu não acredite, e isso também não é um problema por si só. Eu posso, por exemplo, ir para a iniciativa privada, que é quem absorve a maior parte dos dentistas formados anualmente, e isso não só aqui em todo o Brasil. Só que esse assunto de uma outra aula, e vamos deixar de lado esse tema por enquanto. Mas se essa é a minha vontade, a minha decisão, eu vou ter que, de alguma forma, estudar, me preparar, porque eu vou passar por um processo seletivo. Por simplificado que seja, talvez numa cidade menor com um pequeno número de outros dentistas concorrendo pela posição, talvez aqui eu vou ter que tomar uma decisão se eu estou pronto para mudar de cidade, de estilo e qualidade de vida, ou se eu quero ficar aqui em Porto Alegre, onde eu fiz minha faculdade, onde eu tenho meus amigos, talvez até família para quem não veio do interior. Nenhuma delas também por si só é boa ou má, mas elas impactam diretamente na prefeitura ou na unidade que eu vou trabalhar. E elas são incrivelmente diferentes umas das outras. Após esse processo, ainda tenho que ser aprovado e aguardar minha nomeação. E aí, então, finalmente eu vou começar a minha carreira, porque eu vou entrar numa unidade, eu vou ter que fazer parte do projeto local, não só da equipe. E então eu vou poder conquistar o meu espaço nele para poder responder as minhas perguntas anteriores em relação à carreira do SUS. Vou decidir se eu realmente quero ser um funcionário público, com as atuais limitações desse governo, mais as limitações históricas que nós enfrentamos, isso representa um tipo de realidade. Mas também existe a realidade de ter um consultório próprio, conciliando com o meu ser funcionário público. E embora isso seja mais comum em cidades do interior, também pode ser feito em vários lugares. E ambos podem fazer parte da estrutura que eu escolhi ou vou escolher para construir o meu conforto financeiro de longo prazo, enquanto eu integro todas as opções profissionais dentro da minha realidade de dentista. Mas vamos agora examinar alguns exemplos concretos de dentistas do SUS. Tudo vai começar com o meu primeiro depoimento, que é da nossa colega Camila Nascimento, aqui do PPG da URGS, ela está fazendo doutorado, e ela atua numa UBS, do Estrada dos Alpes. Para tomar esse depoimento, acabou seguindo a opção de editar a partir de um vídeo já pré-existente, onde ela fez um depoimento Ela participou de uma coleta de informações bastante ampla, longa e detalhada. E o título do vídeo é Saúde da Família, Cultura, Alteridade e Formação. Aqui está o link. E eu recomendo que vocês assistam, não apenas porque ele é uma produção do nosso CPOS,
mas ele mostra mais dos integrantes da equipe relatando o que é a realidade daquela unidade específica. E já que o vídeo está no canal do CPOS no YouTube, eu recomendo fortemente que vocês deem o like, inscrevam-se no canal, assistam outras das produções, está aqui o link, e vocês vão ter uma fonte de dados e informações muito valiosa. Vocês sabem que, como quase tudo na vida, com mais informações a gente consegue tomar melhores decisões. Então, esta é uma das múltiplas fontes de informações bem confiáveis, bem importantes para quem pensa em seguir essa carreira. Nesse vídeo, a Camila fala da estratégia de saúde da família, dos atendimentos naquela unidade básica específica, fala das evoluções da equipe, nas ações do SUS. Vamos ver o que ela diz. A saúde da família, na verdade, eu acho que é uma organização que existe, que é fundamental, né? A gente sabe que a gente é um dos poucos países que trabalha nessa lógica, inclusive o Brasil, no sentido de odontologia, ele também é um dos únicos países que trabalha com a saúde bucal inserida na estratégia de saúde da família. E isso é muito legal porque a gente tem uma lógica de trabalho em equipe. Então, que é uma das lógicas da estratégia de saúde da família, a gente poder trabalhar, como a gente trabalha não só com o indivíduo, mas também com as famílias e com a comunidade, ter esse contato com os outros profissionais da equipe, eu acho que é algo fundamental e primordial para que a gente consiga enfrentar os problemas de saúde que a população apresenta hoje. Então, acho que a estratégia de saúde da família é muito importante nesse sentido, por a gente conhecer o lugar que as pessoas vivem, por a gente estar próximo da comunidade, por a gente trabalhar com uma equipe, né, com outros profissionais onde a gente pode trocar, a gente pode discutir, né, e poder trabalhar junto. A questão de trabalhar com as famílias, então quando a gente tem vínculo com esses pacientes, a gente consegue conhecer muitas vezes a família que ele vive, saber de que forma a família que está junto dele também pode ajudar no cuidado desse paciente. A questão dos agentes de saúde também, que eu já citei, acho que é algo fundamental para a gente poder também fazer um trabalho mais integrado. Então a gente sabe que muitos problemas das pessoas hoje em dia não estão vinculados só à doença, mas questões que vão muito além disso. Então a saúde da família, enfim, ela procura trabalhar no território dessas pessoas para a gente poder conhecer onde essas pessoas vivem. Então a gente vai lá e aí às vezes a gente dá um tratamento, mas tu vai lá, tu visita, tu vê que essa pessoa mora num lugar, né, com lixo a céu aberto, essa pessoa não tem saneamento, não tem condições de moradia, e aí então o teu planejamento de saúde para essa pessoa vai partir de uma outra coisa. Então, em relação aos tratamentos que a odontologia oferta aqui na unidade de saúde, como atenção primária, a gente realiza extrações, a gente realiza limpeza de tártaro, restauração, tratamentos de urgência, né, de dor de dente, de trauma. A gente também faz atendimento de pacientes especiais, né, gestantes, crianças, enfim. Todos esses procedimentos básicos a gente consegue realizar aqui. E aquelas coisas que a gente não tem aqui de material, que a gente não realiza, então a gente encaminha para os centros de especialidades odontológicas. Tem uma atenção secundária, uma atenção terciária, que consegue dar conta muitas vezes de coisas que a gente não consegue fazer na atenção primária. E além disso, a gente tem outros dispositivos que estão na rede que também auxiliam muito em tratamento de alguns pacientes, né? E não só na rede que a gente sabe do papel, mas dispositivos também do território. Então acho que a gente também pode buscar isso, né? Por exemplo, dispositivos, eu digo, enfim, às vezes é uma igreja que o paciente frequenta, né? Às vezes é um centro comunitário, algo que traga atividades de lazer para esses pacientes, ou próprios lugares de lazer que esses pacientes podem ir. Acho que o conselho local aqui da unidade vem trabalhando na lógica da gente desconstruir algo que por muito tempo estava dado e que agora, enfim, é uma lógica nova e que realmente é difícil, acho que para os profissionais e para os
as pessoas daqui que por muitos anos tiveram uma lógica de atendimento por ficha, enfim, e que agora isso tem mudado. Então a gente sofre um pouco de resistência por parte deles, principalmente quando a gente veio a trabalhar com a questão do acolhimento, assim. Então acho que foi um processo difícil que a unidade passou, mas eu acho que está sendo algo legal e importante não só para eles, como para nós profissionais, para poder conhecer melhor esses pacientes, né? A gente, especificamente, na nossa unidade de saúde, a gente recebe residentes, né? Residente de saúde coletiva, estamos recebendo residente de saúde bucal, com ênfase em saúde da família, né? Com foco em saúde da família, além dos estudantes de graduação de enfermagem, odontologia e medicina. A gente fala muito nas questões básicas de acolhimento, longitudinalidade, coordenação do cuidado, mas acho que as pessoas que estão aqui, na verdade, estão trabalhando para isso, elas precisam ter uma sensibilização para esse tipo de trabalho. A forma como as pessoas lidavam antes com a saúde da boca, ela era muito separada do indivíduo. E antes a gente vinha muito numa lógica de que as pessoas não teriam que ter um tratamento para manter os dentes em boca. Então a pessoa ia ao dentista, era extração, e tinha uma perda dentária, um índice de perda dentária muito grande. Então, aos poucos, quando as pessoas foram vendo a importância que isso tinha na vida dos indivíduos, a gente foi vendo que a lógica era outra, né? Que na verdade a prevenção e a promoção de saúde ela é muito mais importante, muitas vezes, do que propriamente tu focar no tratamento e no fim acabar tendo que extrair os dentes das pessoas. E a gente vê no Brasil que esse índice de perda dentária ele é extremamente alto, né, principalmente ainda em idosos, e justamente por nunca ter, a saúde bucal nunca ter tido um foco. E aí a gente vê no dia a dia nos atendimentos o quanto isso interfere na saúde de uma pessoa. Isso interfere na autoestima da pessoa, às vezes para a pessoa conseguir um emprego, um trabalho. Quando tu tem os dentes em boca, tu sorri, tu te comunica. A boca, enfim, ela é um canal de expressão, né? Quando a gente trabalha na estratégia de saúde da família, a gente vai se deparar com uma série de questões biopsicossociais, né? A gente sabe que muitas vezes o paciente ele vai sentar na cadeira, normalmente eu começo conversando com ele e às vezes eles trazem questões que vão muito além da boca. Em relação aos agentes de saúde também, porque a gente, como dentistas de saúde da família e equipe de saúde bucal, enfim, técnicos e auxiliares de saúde bucal, a gente também tem obrigação de conhecer esse território. Então a gente sai com os agentes de saúde para conhecer, também visitar as pessoas. Aqueles pacientes que são acamados e que precisam de cuidado de saúde bucal, a gente também vai na casa desses pacientes, né? A saúde bucal sempre foi vista separada do resto da equipe, assim. E é um trabalho que hoje em dia, principalmente aqui na nossa unidade, que é onde eu conheço mais a realidade, a gente vê que essa divisão está cada vez menor, assim. Então, eles realizam o acolhimento da pessoa que chega, não importa se é saúde bucal ou se não é. Claro que a odonto ela vai fazer uma avaliação mais minuciosa, por ter mais domínio, mas todos os profissionais que estão no acolhimento acabam acolhendo esse paciente independente da demanda dele. O nosso segundo depoimento é do colega Tomás Soria e ele fala do seu currículo, fala da sua jornada nos diferentes lugares que ele atuou no SUS, fala das suas crenças, motivações, de sua carreira como um todo. Vamos assistir agora o que ele tem a dizer. Bom, Thomas, quem sabe então nós começamos com uma versão bem curta do teu currículo. Tá. Bom, eu me chamo Tomás Soria, eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Pelotas. Me formei no ano de 2013 e passei na residência multiprofissional de saúde da família no Hospital Conceição, em Porto Alegre, neste mesmo ano. Desde então, iniciou a minha trajetória como dentista da saúde pública, né? Eu fiz 2 anos de residência, né, em um posto onde as condições de recursos humanos e condições de materiais eram muito diferentes, né?
O Hospital Conceição tem a vantagem de ser um hospital federal, então ele recebe muito mais recurso que a prefeitura, por exemplo, né? Isso possibilita, né, que se consiga contratar mais profissionais, né? E, e a nossa atuação acaba sendo bem diferente, né? Quando comparado a uma prefeitura, né? Depois desses 2 anos de residência, eu ingressei na prefeitura de Porto Alegre, né? Eu fiz o concurso do IMES. O IMES é uma empresa gerida pela prefeitura que contrata recursos humanos para trabalhar no SUS, né? Eu passei então em 2015 e fiquei até 2020, né, trabalhando como dentista da prefeitura de Porto Alegre. Nesse período, eu trabalhei então 2 anos na Restinga, né, que era uma área mais vulnerável na zona sul de Porto Alegre. Depois desses 2 anos, eu tive um remanejo para a unidade de saúde modelo que fica no centro de Porto Alegre, né? Então, uma realidade bem diferente, né? Com recursos diferentes, uma unidade politicamente mais visada, onde a gente conseguia mais acesso a materiais quando comparado a uma unidade na periferia, né? Então, eu fiquei 3 anos atuando como dentista do modelo. E neste ano, em 2020, né, eu tomei uma decisão de sair da prefeitura de Porto Alegre e neste momento estou atuando como dentista na prefeitura de Rio Grande, né, onde eu passei em um curso emergencial temporário e já estou há um mês trabalhando ali. É mais ou menos isso. Tá ótimo. Me fala sobre as tuas tentativas anteriores para ingressar no serviço público. Certo. Eu iniciei fazendo concurso, creio que no 8º semestre da faculdade, né? Onde eu estava muito preocupado aonde eu ia trabalhar, a formatura chegando e toda aquela angústia que é presente naquele momento. Então, um dos recursos que eu busquei, né, foi o concurso público, né? Desde então, faltava um ano para me formar, eu comecei a fazer vários concursos, né? Até para ir treinando, ir me adaptando, sabendo mais ou menos o que a prova, o que cai, né, na prova, o que eu deveria estudar mais, né? Eu fiz, olha, creio que mais de 20 concursos, né, nesses períodos até me formar. Durante E mais ou menos quanto tempo para que tu ficaste fazendo concursos até entrar sim, na eu me residência? Eu fiz, a partir do 8º semestre, eu tomei essa decisão e comecei a fazer quase todos que apareciam, né? Então, eu me formei e ainda fiquei uns 2, 3 meses desempregado, né? E foi nesse período de um ano e 2, 3 meses, eu fiz mais ou menos uns 20 concursos, né? Infelizmente, não passei em nenhum, né? Porém, um desses concursos foi o da residência, né, de Porto Alegre, onde eu iria receber uma bolsa como residente, né? Então, foi uma oportunidade, porque eu não tinha dinheiro para abrir um consultório e eu não tinha o interesse de trabalhar em uma clínica popular. Então, tudo isso fez com que eu tomasse essa decisão. Ótimo. Então tu não chegaste a atuar na prática privada. No início, não, né? Porém, creio que um pouco antes de eu entrar na prefeitura de Porto Alegre, eu e mais 2 amigos resolvemos comprar uma clínica, né? E aí eu atuei nesta clínica mais ou menos uns 4 meses, né? E foi a experiência que eu tive como um dentista de clínica privada, né? E eu posso dizer que é muito diferente da atuação no serviço público de saúde, né? Na clínica privada, querendo ou não, a gente tem uma preocupação muito grande com o custo do tratamento, né?
com o quanto a gente vai cobrar, né? Se o paciente vai aderir ou não ao tratamento, né? Se o paciente tem condições de pagar, né? E tudo isso a gente leva em conta quando está fazendo anamnese, plano de tratamento. E no serviço público não, né? O serviço público a gente já sabe que em determinado dia vai receber um valor X, né? Tu consegue se planejar melhor com isso, né? Às vezes tu não vai ganhar, né? Acho que a maioria das vezes tu não ganha quanto uma clínica boa ganha, mas tem essa vantagem, né, de ser melhor planejado a tua vida financeira, né? Eu acho que isso, pessoalmente, é muito válido, né, para quem trabalha e conseguir, enfim, ter mais conforto no trabalho e tudo isso. Então, tu podes dizer que isto seria um dos motivos mais importantes para tu não pensar na clínica privada e pensar seriamente no serviço público como carreira para o resto da tua vida. Na verdade, isso colabora, mas não é o principal motivo. O principal motivo foi que quando eu entrei na residência, eu acabei me apaixonando pelo serviço público, né? Então, querendo ou não, era uma realidade diferente, onde eu achei que o SUS conseguia responder a tudo aquilo que está escrito nas políticas, no que a gente estuda, né? No início, eu tive essa resposta positiva, né? Por conta do Hospital Conceição e dos recursos financeiros que ele tem. Mas com o tempo fui entrando na prefeitura e fui vendo que na prática mesmo do município não é o que acontece, né? Infelizmente os municípios carecem muito de recursos, né? Mesmo formando equipes de saúde bucal com repasses financeiros do governo federal, não dá conta de tu conseguir pagar o salário do dentista, o equipo, a manutenção, né? Tudo aquilo que engloba o atendimento odontológico, né? Então, não são todos os municípios que conseguem manter um bom equipamento ou até mesmo recursos para tu trabalhar, né? E nessa parte o dentista acaba tendo que se virar com o que tem, né? Infelizmente, isso não faz com que a gente tenha o tratamento que a gente deseja, mas a gente tenta dar a melhor resposta para o paciente, né? Foi o que me motivou demais, assim, foi essa questão de me apaixonar pelo serviço público, né? Então, até hoje em dia, eu sempre tento e busco, né, atuar no serviço público por causa disso. Certo. Só para resgatar, o período que tu tiveste com os teus colegas, vocês compraram uma clínica, vocês montaram do zero, a clínica já tinha uma carteira de pacientes e só foram transferidos Sim, para vocês? na verdade, a gente comprou uma clínica, né, de um dentista que se aposentou, né, já tinha uma carteira de pacientes, já tinha um nome instituído, né. Eu e mais dois amigos fizemos uma sociedade, né, onde a gente dividiu todos os custos, né. Mas, na verdade, eu aprendi que nem sempre em sociedades tudo é tão perfeito ou tão bonito quanto a gente pensa, né? No momento que começa a apertar o trabalho ou a remuneração não é aquela coisa que a gente imaginava, as pessoas acabam se transformando. Eu aprendi isso na prática, né? Infelizmente, um dos meus amigos, a gente acabou cortando contatos porque a gente não conseguiu lidar bem com isso, né? Mas eu acho que foi uma experiência boa de vida, né? Para a gente até conhecer, né, o que é e como funciona uma sociedade privada, enfim, né, e todos os problemas que isso ocorre também. Tá ótimo. Mais adiante nós vamos, numa próxima reunião, se puder contar contigo, detalhar mais essa questão da vida privada. Mas como o foco agora é o Claro, serviço público, claro. eu só quero posicionar na tua linha do tempo. Essa atuação na clínica privada aconteceu antes da tua residência no Conceição. Não, na verdade foi no meio termo ali, foi no final da residência e antes de entrar na prefeitura, né? Tive um gap ali de mais ou menos uns 2 meses, onde a gente fez essa sociedade, comecei a atuar. E depois, quando eu entrei na prefeitura, eu comecei a atuar, né,
E depois que eu entrei na prefeitura, ainda continuei atuando nessa clínica privada, né? Porém, com o tempo e com os problemas, eu acabei vendendo a minha parte nessa sociedade e continuei apenas com a prefeitura. Tá ótimo. Uhum. E agora, quanto à tua vida, talvez agora seja o momento para tu deixar algum espaço para que, caso tu queira fazer uma comparação entre a facilidade ou dificuldade para ter recursos e implementar o tratamento que tu, clínico, acha que o paciente merece, especialmente face à dificuldade de atendimentos especializados, quer dizer, em unidades de atendimento secundário. Sim. Na verdade, no Hospital Conceição, né, a gente recebia recursos até mesmo do céu, né? Então, a gente conseguia fazer extração de terceiro molar na unidade, a gente conseguia fazer tratamento periodontal, aumento de coroa, tratamentos especializados em ambiente de uma atenção primária, né? Porque a Inclusive, gente endodontia e prótese vocês conseguiam fazer? conseguíamos, mas com algumas ressalvas, né? Principalmente a endodontia, porque a gente não tinha o raio-x, né? Mas a prótese a gente conseguia, a gente tinha até material reembasador, então assim, dava para fazer muito mais coisa, né? Então eu achei que o SUS era aquilo ali, era aquela maravilha, né? Que a gente conseguia resolver o que o paciente queria, né? Mas na prefeitura é uma história muito diferente, né? Eles acabam fornecendo aquilo que dá, às vezes a resina não é a melhor, o adesivo não é melhor, né? O foto às vezes não funciona, né? Então tem todos os problemas assim que acabam implicando muito, né, negativamente na atuação do cirurgião dentista. Ótimo. Como nós já estamos avançados no tempo, tu queres acrescentar algum motivo algo que te deixou muito contente ou muito frustrado, muito estressado ou preocupado por algum motivo em relação exclusivamente à opção de seguir para a carreira de funcionário público ou quanto aos níveis de remuneração, níveis salariais, eu digo. Claro. Eu acho assim que o salário já foi muito melhor, né? Porque eu já fazia concurso há muito tempo e eu noto uma decadência no valor dos vencimentos, né? Eu acho que isso é acompanhado com o atual momento da saúde bucal, que infelizmente já teve melhor, né? E na verdade as prefeituras acabam fazendo alguns incentivos, né, para que o dentista tente se vincular por mais tempo, né? Ou te dão algum adicional por produção, ou até mesmo por tu atuar durante 40 horas na semana, né? Algumas prefeituras têm esse manejo para aumentar um pouco o salário, né? Para vincular um pouco mais o dentista, né? Mas é claro, tem muitos colegas que atuam em consultório privado e na prefeitura, né? Atuam 20 horas, né? Metade do dia na prefeitura e depois vão para o consultório privado, né? É uma realidade ainda muito comum, né? Mas não é muito interessante para as prefeituras isso, né? Porque elas acabam não tendo dentista durante todo o dia, né? Isso acaba me frustrando um pouco, né? Porque eu penso que o dentista em si, né, ele precisa responder aquilo que a população demanda, né? E se ele está meio turno só na unidade, infelizmente ele não vai conseguir fazer isso, né? É uma das queixas que eu tenho, né? Infelizmente, eu acho que a odontologia ainda não tem aquela força política comparado, por exemplo, à enfermagem ou à medicina dentro de uma unidade de saúde, né? E eu acho que a gente tenta brigar para entrar nesse mundo, né? Para se integrar cada vez mais à equipe, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Eu acho que é muito caminho a ser traçado, né? E depende muito do perfil do profissional que está atuando, né? Eu tento sempre estar junto com o médico, estar junto com o enfermeiro, né? Porque eu acho que esse tratamento multiprofissional só agrega, né, no cuidado com o paciente. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, de receios
de frustrações que eu tenho, né? Ótimo, Thomas. E agora, tu tens mais uma mensagem final para os nossos colegas que estarão se formando dentro de pouco tempo e alguns deles pensam seriamente em seguir a carreira pública tal como tu? Olha, eu acho que assim, para quem gosta de ver a retribuição do paciente, né, não tem preço tu atender um paciente mais vulnerável. Eu acho que isso é o principal, assim, é o que me motiva, é o que me apaixona por serviço público, né? Eu acho que alguns salários são ruins, mas tem prefeituras que pagam bem ainda, né? E tem toda essa vantagem de tu ter um emprego mais fixo, um salário que tu sabe que tu vai receber em determinado dia, né? Eu acho que tudo isso é positivo, né? Para quem infelizmente não tem condições financeiras, que nem eu, de abrir um consultório ou ter algum familiar já na área, eu acho que é interessante, né? Mas eu passei por muitos concursos, né? Tive que estudar bastante, então eu acho que quem realmente quer, né, precisa se dedicar muito, precisa de praticar muito, né, nos concursos em si, para conseguir efetivar a aprovação, enfim. Eu acho que é essa mais ou menos o recado que eu tenho para quem está pensando em seguir essa carreira. Então, ótimo, Thomas. Muito obrigado. Então, um grande abraço e voltamos a conversar em Certo? breve. Tchau. Então tá, tudo de bom, Rogério, tudo de bom. Um abraço, viu? Obrigado. O terceiro depoimento é da nossa outra colega lá do mestrado, que é a Diana Tremea. Ela fala do seu currículo, fala da sua trajetória, do ingresso no SUS, fala da carreira, da visão. Vamos assistir o que ela tem a nos dizer. Olá pessoal, meu nome é Diana Tremeia, sou cirurgia dentista, me formei em 2016 pela UFPEL, fiz um intercâmbio de 1 ano e meio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Durante a graduação fui monitora da disciplina de saúde bucal coletiva, também participei do PET Saúde nas áreas de saúde da família e saúde mental, pude fazer alguns atendimentos no CAPS. E logo depois que eu me formei, eu fiz a residência na Escola de Saúde Pública, residência multiprofissional em saúde. E durante a residência eu já fui estudando, fazendo seleção para alguns concursos, até que eu fui chamada no concurso público no município de Guaíba, onde eu trabalho atualmente. Sou dentista da atenção básica. Vou falar um pouquinho como é que funciona em Guaíba, então. Lá a gente tem odonto na atenção básica, não temos atenção secundária nem terciária, ou seja, a gente não tem um centro de especialidades odontológicas para referenciar os pacientes, mas nós podemos encaminhar alguns casos para atenção terciária em Porto Alegre, para cirurgia bucomaxilofacial e para estomatologia. O regime de trabalho é o regime estatutário, que conta com alguns incentivos ao servidor público, como licença-prêmio, anuênio, plano de carreira, estabilidade. Então é bem interessante, né? Por exemplo, o plano de carreira, se o profissional tem especialização, mestrado ou doutorado, ele ganha um adicional no salário, o que também ajuda, né, a qualificar os profissionais, a melhorar o atendimento e também um incentivo, né, para o servidor continuar no sistema público. Quando eu me formei, nos 6 primeiros meses, eu tive uma experiência com o setor privado. Eu pude atender em consultório particular, trabalhei em algumas clínicas com convênios, mas eu sempre gostei muito, né, da parte do serviço público. E assim, aos colegas, né, que quiserem seguir nessa área, eu gostaria de dizer que, como em todo trabalho, né, existem desafios, mas eu acho um trabalho muito gratificante, porque eu gosto de trabalhar com promoção e prevenção em saúde. E né, aconselho, então, os colegas que também tiverem esse perfil de...
São três histórias bastante diferentes sobre o que é ser um dentista do SUS e todas elas em Porto Alegre, mais especificamente na região metropolitana. Imaginem só como são as possíveis outras dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de dentistas que atuam no SUS em outros dos mais de 5.500 municípios. Tá, alguns municípios não têm nenhum dentista, mas é a menor proporção. Mas é uma infinidade de histórias diferentes, cada um com suas trajetórias, percalços. E nós mostramos três das possíveis porque elas são bastante diferentes uma das outras, justamente para dar uma pequena amostra da amplitude do leque de opções e realidades que quem quiser seguir essa carreira tem grandes chances de se deparar com algo bastante diferente do que esperava a priori. Porque mesmo que eu decida apenas ficar em Porto Alegre, o que vai estreitar bastante o meu leque, talvez não estreite tanto assim, porque tal como nas outras cidades eu vou passar por um processo seletivo, mas uma vez sendo aprovado, eu vou me deparar com um leque significativo em que nós temos 8 regiões, cada uma com algumas divisões, 2, 3 ou várias divisões, e cada uma dessas divisões ou serviços tem o seu leque de outras unidades e elas são muito diferentes, e quando eu falo diferentes em quase tudo. Tamanho de equipe, nível de relacionamento profissional, intra-equipe, tipo de paciente que recorre à unidade, nível de recursos, de equipamentos, como foi pincelado nos depoimentos anteriores. Então, sim, a amplitude de possíveis histórias, cada um de vocês que quiser entrar no serviço público vai poder contar a sua própria história. Gostaríamos, inclusive, de registrá-la para ampliar este leque de possíveis fontes de informação para as gerações futuras dos colegas aqui da faculdade que decidirem também seguir o mesmo caminho. Embora cada uma destas unidades ou serviços tenha sua própria realidade, todos têm em comum a mesma missão de ser SUS, como eu havia falado no começo da aula. Cada profissional e cada unidade apresentam uma conjunção, um certo saber profissional e também um desejo de ter uma carreira alinhada com os valores do SUS. Porque a carreira dos profissionais, quem está metendo a mão na massa, com toda uma qualificação, uma expertise, uma experiência, uma formação, isso também é o SUS. Atualmente, no período de pandemia, nós dentistas, em particular a parcela de nós que atua no serviço público, está na linha de frente para combater algumas das consequências tão dramáticas da atual pandemia de Covid-19. E isso também faz parte do SUS. Muito obrigado.